Fala galera, tudo bem? Revine aqui, reviews honestos e sem camisa pra vocês. Sejam bem-vindos ao Revine 2025. Se você tá vendo isso aqui no YouTube, provavelmente esse é o primeiro vídeo do canal, então sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês gostem e se divirtam aqui comigo e com as minhas reviews de livros, principalmente de fantasia, mas vários outros gêneros também, porque eu adoro ler e adoro comentar sobre os livros que eu leio. Eu falei lá no Instagram, no vídeo que eu postei um pouco mais cedo, e eu ia fazer esse ano um pouco diferente, né? A gente tem alguns projetos aí, quero que essa página vá finalmente pra frente. Então eu planejei as minhas leituras para esse ano, uma coisa que eu normalmente não faço, né? Eu não faço TBR, nada disso. Mas esse ano eu resolvi fazer diferente, muitas novidades aí, muitos projetos. E nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre esse cronograma e quais foram os meus pensamentos, o que eu imaginei quando eu estava montando esse cronograma dos livros que eu pretendo ler e de quais livros que eu vou ler concomitantemente. Uma das coisas que eu falei no Instagram é que eu não costumava ler 2 livros ao mesmo tempo, mas a partir de agora eu vou fazer isso, pelo menos para esse ano, eu vou tentar ler 2 livros ao mesmo tempo, porque eu tô com uma rotina um pouco diferente, tô com uma estrutura aí de academia e trabalho diferente, então eu resolvi tentar essa façanha aí de acompanhar 2 histórias ao mesmo tempo. Uma no Kindle ou no audiobook, dependendo do que tiver disponível, e outra no livro físico. Isso porque, eu também já expliquei no outro vídeo, mas só para quem tá chegando aqui de paraquedas agora, eu decidi que esse ano eu vou zerar o backlog da minha estante, minha bonita estante nova, e tem vários livros que eu ganhei de presente, muito bonitos, muito lindos, visualmente maravilhosos, mas que eu não li ainda, então eu pretendo ler esses livros esse ano. Todos esses livros que estão na minha estante e que eu ainda não li. Só que, como esses livros são físicos, né, pra ler na rua fica complicado, levar pros lugares, pra academia e tal. Então eu decidi que eu vou fazer essa distinção. Eu vou ler ao mesmo tempo um livro físico em casa e quando eu estiver na rua, nos trajetos, nas coisas que eu preciso fazer fora de casa, eu vou ler o livro no Kindle ou ouvir o audiobook, outro livro. E por conta disso, nesse cronograma, eu pensei em pares de livros que eu achava que isso ia funcionar. Então, coisas como gêneros, a densidade da história, se é uma história mais densa ou menos densa, se os livros são parecidos nos seus conceitos e mais ou menos em questão de tamanho também e velocidade de leitura. Não que todos os livros que eu parei tenham o mesmo número de páginas, né? Seria impossível, mas eu tentei juntar livros que tivessem mais ou menos ali o mesmo tamanho, ou que eu achasse que eu fosse ler mais ou menos na mesma velocidade, para que funcionasse ali, né, o cronograma, os parezinhos direitinho. Então, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre quais são esses livros, quais livros que eu pretendo ler em 2025, quais são esses pares, por que eu pensei em fazer desse jeito, e você me conta aí nos comentários se você tem algum livro desses que você também tá a fim de ler, também tá na sua TBR, se você vai fazer alguma maratona, se vai fazer algum jeito especial, algum projeto específico para 2025, me conta e me diz aí dos livros que eu falei também, o que você tá mais interessado em ler, ou melhor, em ver a minha review, ver o que eu achei desse livro. Talvez seja um livro que você já leu e acha que não tem nada a ver comigo e eu vou viajar na review, vou esculachar, ou então vai ser um livro que você acha que eu vou gostar muito, vai me surpreender e a review vai ser muito positiva. Nem todos os livros que eu vou falar aqui vão ter review com vídeo, né? Seriam muitas, eu acho, mas com certeza eu vou falar alguma coisa sobre esse livro, seja lá no Instagram ou seja aqui no YouTube. Pode ser alguma coisa rapidinha, pode ser uma review escrita ou pode ser uma revine completa com direito a categorias, barrinhas cheias e vazias, etc. E se você me segue no Instagram, você sabe como é que funciona. Se não segue, vai saber. Bom, então vamos lá, como é que vai ser aí esse cronograma? Eu, como eu falei, vou estar geralmente pareando 2 livros, tá? Em alguns casos, eu vou juntar 2 livros que não têm exatamente o mesmo tamanho ou tem tamanhos bem diferentes, e aí por isso vão ter alguns livros que vão ficar separados. Vou explicar conforme a gente vai falando disso. Eu vou começar com 2 livros, O Oceano no Fim do Caminho, que é o meu livro físico, que eu ganhei da minha querida Yolanda, minha cunhada, a esposa do meu irmão de consideração, que é um livro do Neil Gaiman, bem famoso, um livro antigo já, né, cara, nessa edição aqui lindíssima. Olha isso, esse livro é muito bonito. Ele tem ilustração dentro, as páginas, a letra das páginas muda, tá vendo? Tem azul, tem preto, tem branco. Cara, é maravilhoso, derrubei aqui o negocinho. Tem fitilho, cara, essa edição é lindíssima, lindíssima, tá? Então, da Intrínseca, eu vou começar por ele porque é um livro que é relativamente pequeno e eu já estava a fim de ler há bastante tempo. Foi um presente, né? Eu tô muito interessado em saber o que acontece aqui. É uma espécie de realismo mágico, né, do Neil Gaiman. História de família, passado, enfim. E eu já comecei a ler, na verdade, tá? Já li aí uns 30% dele. E tá bem legal, bem interessante. Quando terminar eu conto pra vocês. Mas ele vai ser lido ao mesmo tempo que The Sword of Kaigen, que tá aí no Kindle, no meu Kindle, tá? E aí a Vicky vai botar aqui pra vocês. Sword of Kaigen. Tudo bem? Esse é um livro que é bem famoso lá fora, né? Ele ainda não foi traduzido, se eu não me engano. Posso estar desinformado aqui,
mas eu vou ler em inglês mesmo. Uma história de fantasia com uma temática, assim, bem focada no Japão, né? Não é no Japão, tá? É num planeta separado, um planeta diferente. Duna é o nome do planeta, inclusive. Mas tem uma pegada japonesa ali, da cultura japonesa, samurais e uma coisa de magia com a água. Muito interessante. E eu também já comecei a ler, eu li aí uns 10% dele e tá muito legal, a escrita é muito interessante. Ele é um livro originalmente independente, né? Publicado independente. Quem assina Kindle Unlimited, ele tá no Kindle Unlimited. E esse foi justamente o motivo de eu ter escolhido começar por ele, porque o meu Kindle Unlimited, eu cancelei ele nesse momento, tá? Pra assinar o Audible. E ele vai até 18 de janeiro. Então eu quero ler as coisas que tem no Unlimited até chegar lá, tá? Então por conta disso que o Sword of Kaigen foi escolhido para ser o primeiro livro do Kindle. Mas, como vocês perceberam, O Oceano no Fim do Caminho é menor, bem menor que o Sword of Kaigen, tá? Ele é um livro mais longo. Então, logo depois que eu terminar O Oceano no Fim do Caminho, que provavelmente vai ser antes de Sword of Kaigen, eu vou ler A Ampulheta, minha lhama caindo. A Ampulheta, que é um livro que eu ganhei de final de ano, dos presentes aí que eu troco com as minhas amigas, né? No final do ano, a gente trocou livro esse ano e o que eu ganhei da Rai, minha querida amiga, foi A Ampulheta. Tô doido pra ler esse livro, já vi muita gente falando mal, já vi muita gente falando bem, então não sei o que achar, mas é uma espécie de mistério, né? E o grande lance desse livro, né, para quem não conhece, é que ele na verdade são 2 livros em um, são 2 histórias. Então você lê o livro em uma direção, né, tem essa capinha aqui bonita, a ampulheta, e aí você vira o livro ao contrário e, ó que bonito, a ampulheta de novo, só que vermelho. E tem outra história aqui, tá? Então você lê ele de frente para trás até a metade, depois lê de trás para frente até a metade. São 2 histórias, elas acontecem na mesma casa, na verdade em 2 casas que são semelhantes, irmãs, alguma coisa assim, tá? E vai ter um mistério aí, alguma investigação, uma coisa assim. Não sei muitos detalhes, mas é muito interessante, eu gosto dessas coisas diferentes, assim. A ampulheta, tenho bastante expectativas para esse livro. Então esses dois, tá? Esses 2 físicos, eu vou estar pareando com o The Sword of Kaigen. Eu espero gostar de todos, né? Como a gente sempre espera gostar. Depois, no meu cronograma, vai entrar de livro físico Yumi and the Nightmare Painter. Eu tenho essa edição em inglês lindíssima, lindíssima. Olha isso aqui, esse livro é muito bonito. Que eu ganhei também de presente das minhas amigas, da Vicky e da Ray. Beijos, Vicky, inclusive, que edita esse vídeo. É um livro do Brandon Sanderson, é um dos projetos secretos dele, né? É um livro isolado, não faz parte de nenhuma série, mas ele está incluso na Cosmere. E, como eu também falei lá no vídeo do Instagram, os livros do Brandon fazem parte do meu projeto de Brandon Sanderson. Quero terminar de ler as coisas dele ainda esse ano, tá? Eu já li muita coisa do Brandon, sou muito fã do Brandon. Ele é, com certeza, um dos meus autores prediletos hoje em dia, de fantasia. Na verdade, um dos meus autores prediletos de qualquer coisa, mas como eu leio muita fantasia, né, então faz sentido. Mas eu não li tudo dele ainda, então tem algumas coisas que faltam. Os projetos secretos são algumas dessas coisas. Eu vou ler Yumi primeiro. Não tem ordem certa, né, mas geralmente a galera começa por Tress, mas eu vou começar por Yumi, porque eu acho que de todos os livros, né, todas as sinopses, essa é a que mais me interessa, e ele é um livro lindo, e eu tenho essa edição, então eu vou lê-lo. É uma jacket isso aqui, tá, gente? Olha isso, olha. Enfim. Então, Yumi the Nightmare Painter, logo depois aí, nos livros físicos. Em pareamento com Yumi, eu vou ler no Kindle A Quinta Estação. Esse é um livro, ou Fifth Season, né? Mas eu devo ler em português, que eu acho que esse tem tradução. Então, vai aparecer aqui, eu acredito. A Quinta Estação é uma fantasia, é o livro 1 de uma fantasia que, cara, é muito aclamada lá fora. Muito, muito, muito. Eu vejo muito influência literário gringo lendo esse livro e falando que é uma das melhores coisas que eles já leram na vida. Sério, foi mais de um dos influencers que eu acompanho dizendo que esse é um dos melhores livros de fantasia que eles já leram. Não é um livro grande, é um livro relativamente curto para fantasias, né? Mas é muito legal, muito bem bolado e parece ser incrível. Então eu tenho muita vontade de ler esse livro há muito tempo. E aí esse ano vai acontecer, eu vou parear ele com Yumi e eu acho que os dois aí vão caminhar juntinhos. Enfim, tô muito empolgado pra Quinta Estação. Espero que seja esse hype, que sobreviva a esse hype todo, né? Porque eu tô indo com bastante expectativa, mas eu trago aqui pra vocês. Esse aí é um dos que com certeza vai ter review, né, em vídeo, independente de ser bom ou ruim, porque eu tô com muita expectativa, então eu vou contar pra vocês. Logo depois, o que tá no meu cronograma é uma releitura, a primeira das minhas releituras, e esse aqui eu precisava falar com mais detalhes, que é Fernão Capelo Gaivota. Esse livro é um livro que marcou muito a minha vida. Eu li ele bem pequeno, foi meu pai que me deu pra ler, né, ele era do meu pai me emprestou, digamos assim, para ler na época. Ele é uma história
ele é minúsculo, ele é muito simples. Uma história muito bonita sobre uma gaivota que quer ir além. Você tem um grupo de gaivotas, elas sempre fazem as mesmas coisas, voam no mesmo lugar, né? Elas vão ali para caçar os peixes em volta de uma pedra, uma coisa assim. E tem o Fernão Capelo Gaivota, que é uma gaivota que sonha em voar longe, em voar como os pilotos humanos, né? E ir em direção ao sol. Não vou falar mais detalhes sobre isso, mais coisas vão acontecer aí na história. E essa edição, ela é uma edição que saiu um pouco depois, que ela tem um quarto capítulo. E, na verdade, na minha época eu já li esse quarto capítulo. Mas ele dá uma outra roupagem para a história, ele vai conversar bastante sobre a bondade das pessoas, sobre religião, sobre o que significa os mitos. Cara, isso aqui muda vidas. Eu indiquei esse livro para um amigo meu, numa época, muito tempo atrás, Augusto, beijos. A cabeça dele explodiu, assim como a minha, tá? Quando eu li. Eu era criança, mas eu já li esse livro algumas vezes na minha vida. Eu li esse livro umas 2 ou 3 vezes na minha vida. Umas poucas coisas que eu reli, mas eu pretendo reler esse ano, porque faz muito tempo que eu não releio ele. E eu comprei essa edição nova, porque eu perdi o meu antigo, não sei onde ele tá. Então eu vou ler para ele não ficar só aqui enfeitando a estante. Como esse livro é pequenininho e eu vou ter vindo de várias leituras grandes e densas, né, de fantasia, com vários termos, etc. Esse vai ser um livro para eu dar uma relaxada, né, para eu ler com calma, tranquilo, dá até para levar para os lugares porque ele é pequenininho, então eu não vou parear ele com nenhum outro livro digital, tá? Eu vou ler só Fernão Capelo Gaivota. Aí, a gente vai entrar numa saga que é ler Mistborn Era 2, Brandon Sanderson novamente, projeto Brandon Sanderson, que eu tenho aqui o box. Eu tenho aqui o box original da Leia de Mistborn. Eu tenho o Era 1 e o Era 2, né? Vocês já viram aqui? Tem o Era 1 e aqui tem o Era 2. Quem conhece Brandon Sanderson conhece esse box. Provavelmente ele é lendário aí, né? Muita gente já falou pra eu vender, porque eu vou ganhar muito dinheiro nele. Porque não tem mais, né? Ele não é mais publicado. Felizmente, a Trama comprou os direitos agora, então esse ano vai sair a Era 1 toda de novo, né? Vai ser relançado aí pela Trama. E até tem umas capas bonitas, mas, cara, sério, essas edições da Leia, elas são lindíssimas. Elas têm algumas das melhores capas do mundo, sem sacanagem. Olha isso, esses livros são muito bonitos. A Era 1, então, é mais bonito ainda. As capas formam uma figura só, né? Enfim. Eu vou fazer vídeos sobre Mistborn, com certeza, mais pra frente. Mas eu tenho uma falha com relação ao Brandon. Eu não li Era 2 de Mistborn. Eu li o primeiro livro, A Liga da Lei, há muitos anos atrás. Logo depois que eu li Mistborn Era 1 pela primeira vez, eu emendei. E eu acho que esse foi o erro. A diferença é muito grande, né? O estilo de história é muito diferente. Mistborn é bem fantasia, épica, bem clássica, assim. A Era 2 é muito mais urbana, né? Já tem armas, etc. Enfim. E é uma coisa mais de investigação, né? De policial. Então eu acho que foi um baque muito grande, não era o que eu tava esperando. E, enfim. Não curti muito o primeiro livro. Eu, obviamente, vou dar mais uma chance, até porque Brandon Sanderson e eu preciso ler tudo da Cosmere. Então, eu vou ler, né? Tentar ler de novo Mistborn Era 2, tá? E aí a gente vai começar então pela Liga da Lei. Esse vai ser o próximo livro. Não vai ser exatamente seguido um do outro, tá? Já vou explicar por quê. Pareando com a Liga da Lei, eu vou ler no Kindle The Last Murder at the End of the World. Esse é um livro que também fez barulho aí fora, né? Ele ficou em algum lugar importante lá no Awards do Goodreads. E é um mistério ali também, policial, mas eu não sei muitos detalhes e eu não quero saber. Todo mundo que eu vi falando sobre esse livro falou que é legal você ir meio que sem saber nada, tá? Então parece que tem uma ilha, né, que os humanos vivem e vai ter um assassinato aí nessa ilha, enfim. E a gente vai descobrir o que tá acontecendo. Tem muito interesse também. Como eu falei, eu nem tô com... Não vou dizer que eu tô com muita hype porque eu não sei exatamente do que é. Mas ao mesmo tempo eu tô muito curioso e eu vi bons reviews sobre ele. Tá sendo bem falado, né? Então vou ler aí junto com a Liga da Lei. Por conta daquilo que eu expliquei. Tamanho, velocidade de leitura, tá? Então eu parei esses dois livros e porque eles são bem diferentes, né? Liga da Lei, fantasia, Brandon Sanderson e tal. E esse é bem livro policial e tal. Os dois têm meio que uma pegada policial, como eu disse, né? Mas o foco é bem diferente, o estilo do livro é bem diferente, então eu acho que vai ser bom pra eu não me confundir, a cabeça não ficar maluca. Próximo, eu vou ler... Aí a gente vai dar uma pausazinha na Era 2, porque eu não quero ler tudo direto, por vários motivos. Primeiro porque eu acho que talvez isso vai me fadigar um pouco, porque tem muito Brandon Sanderson ao longo do cronograma, tá? Então eu vou dar uns espaços entre os livros dele. E também porque eu acho que eu vou acabar acabando com a série muito rápido, e talvez eu não absorva muito bem Mistborn Era 2. Então a gente vai dar uma pausa e vai para O Rei de Amarelo, que é um livro de contos, né, bem famoso, bem antigo, que a Darkside lançou essa edição aqui maravilhosa, muito bonita também. Olha isso, tem pintura trilateral vermelha, tem umas ilustrações aqui dentro que, cara, pelo amor de Deus, coisa mais... Olha isso aqui.
Isso aqui, muito bonito. Ó, até caiu um negócio aqui que vem também. Ah, vem um negócio aqui pra botar dentro. É uma loucura. Essa edição é muito linda. Eu ganhei de fim de ano da minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, que é a Ray, que também tem perfil literário, Ray Leituras, segue lá no Instagram. Foi presente final de ano dela. Com certeza eu teria que ler esse ano, obrigatoriamente. Então ele tá aí, vai ser o próximo depois de Liga da Lei. E eu vou parear ele com A Cabeça do Santo. É um livro que eu também tenho muito interesse em ler, extremamente aclamado. Todo mundo que leu esse livro fala bem. Eu nunca vi ninguém falar, não é tão bom assim, né? Nada. Incrível, livro brasileiro, inclusive, né, da Socorro Racioli. Não li nada dela ainda, então Cabeça do Santo vai ser o meu primeiro. Foi o que eu mais me interessei ali, das sinopses que eu li, né? Tem um menino que vai para uma cidadezinha, né, acho que do interior, alguma coisa assim, e ele vai ficar meio que hospedado dentro da cabeça de uma estátua largada no chão, né, de um santo Antônio, na verdade, né, e ele vai começar a ouvir preces para Santo Antônio dentro dessa cabeça. Então, enfim, achei muito interessante, eu gosto dessa coisa de realismo mágico, tem um pouco de fantasia, apesar de ser, né, um realismo. Então, Cabeça do Santo vai ser junto aí com o Rei de Amarelo. Depois a gente vai pro segundo livro da Era 2, As Sombras de Si Mesmo. Esse é um que eu tô bem empolgado, muita gente fala bem desse e do último, né, do quarto, que eu não tenho físico, então a gente já vai chegar lá. E eu vou parear As Sombras de Si Mesmo com Cafés e Lendas. E aí, acho que fica bem claro por que esses dois, né? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Cafés e Lendas tem uma pegada completamente diferente de Sombras de Si Mesmo. Sombras de Si Mesmo vai ser um livro bem mais denso, né? Bem mais pesado, eu sei disso. Então eu resolvi parear ele com uma fantasiazinha ali, cozy, de brincadeirinha, né? Que é Cafés e Lendas. A Ray me falou muito bem desse livro, já vi muita gente elogiando, mas também já vi muita gente falando que é meio qualquer coisa. Eu não sou do cozy, eu não sou do livro feliz, eu não gosto de romance, coisa linda, fofinho. Não gosto, eu gosto de livro de gente morrendo, de pesado, enfim. Então, não sei se vou gostar, mas vou dar uma chance porque tem muita carga de RPG e eu sou mestre de RPG, né? Eu tenho um sistema, faço mesas de RPG com os meus amigos, a Ray faz parte também, a Vicky também. E um dia, quem sabe, vocês vão ouvir falar aí das mesas desse RPG, mas, enfim, eu gosto muito disso, então o tema me agrada. Então eu vou tentar ler, vamos ver se eu vou gostar. Eu não gostava muito de coisinhas felizes, mas a Ray me indicou a Casa do Marcerulho, né? Como a gente costuma chamar a Casa de Marcelinho. Talvez eu faça review ainda também. E eu li ano passado e foi bem legal, eu gostei. É um bom livro, eu dei 4 estrelas. Ainda não é muito a minha praia, mas assim, dentro do que ele se propõe, a escrita é muito boa, então assim, eu curti. Então talvez eu curta Cafés e Lendas, vamos ver, eu conto pra vocês. Depois, eu vou fazer outra releitura, Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu tenho aqui a edição de volume único, ó. Bonita também essa edição. Tem uma edição nova que é ainda mais bonita, né? Talvez, quem sabe, um dia eu compre. Mas eu tenho essa edição aqui, que é a série completa. E eu vou reler porque é uma série que eu gosto muito, muito, muito. E como eu disse lá no meu outro vídeo, eu quero relembrar de coisas aqui para poder contar para as pessoas. Porque eu lembro de 2 ou 3 passagens que me marcaram. São sempre essas as passagens que eu repito para as pessoas. E eu quero lembrar de mais coisas, faz muito tempo que eu li. Então eu vou reler Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse aqui é o físico. Ele vai ser pareado com Blood Over Bright Haven, que é um livrão aí que a galera tá comentando pra caraca lá fora. Uma fantasia única, volume único, então pra galera que não gosta de série, trilogia, essas coisas aí, boa pedida, tá? Em inglês, infelizmente, não foi traduzido ainda, mas parece que tá rolando, que ele vai vir aqui pro Brasil. Talvez, se até lá já tiver vindo, eu leio em português. Mas se não tiver, vai ser em inglês, no Kindle ou audiobook. Tô vendo ainda qual vai ser a melhor forma. Aí, a gente vai para o terceiro livro, viu aí que eu tô alternando, né? Com de Mistborn Era 2, Bracelete da Perdição. Esse aí é um bombástico na série, né? E eu vou parear ele com A Psalm for the Wild Build, que é um livrinho bem pequeno e muito tranquilinho, muito cozy ali também, sobre um robô, né, que vai falar ali coisas da vida para um humano. Enfim, é um livro meio poético, meio pra pensar sobre a vida. Eu acho que ele vai ter uma pegada assim, pra mim, meio Fernão Capelo Gaivota. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, por motivos de um livro denso, o outro leve. Eu vou parear esses dois. Como esse livro, ele é bem pequeno, provavelmente eu vou acabar ele antes do Bracelete da Perdição. Mas eu não vou botar nenhum livro isolado pra continuar, porque eu provavelmente vou estar muito no hype de Mistborn Era 2, porque esse terceiro livro já me disseram que é uma bomba, né? Tipo, de coisas acontecendo. Então, eu vou emendar de vez no Lost Metal. E aí a gente vai direto pro final da Era 2 de Mistborn, porque eu não tenho físico, então eu vou ter que ler no Kindle, e aí eu vou ler só Lost Metal. Não vou parear com ninguém, porque eu vou ler tanto em casa no Kindle, quanto na rua no Kindle, tá? Então, esse é um dos casos que eu vou ler isolado, até pra poder finalizar a saga. Eu sei que eu vou estar muito no hype, querendo terminar logo, então, enfim, nem adianta ficar botando outra coisa no meio do caminho. Bom, aí depois a gente vai pra
uma fuga da minha zona de conforto, que é ler algum livro da Emily Henry. Eu escolhi Book Lovers, Loucos por Livros, em português. E eu provavelmente vou pegar emprestado da minha amiga Raíssa. Rai, se você não sabia, já fica sabendo disso aí, tá? Eu vou pegar seu livro emprestado, porque eu dei pra ela o box da Emily Henry de final de ano. E eu vou aproveitar para poder ler esse livro. Já me disseram que não é o melhor dela, que tem outros livros melhores, tal, mas também já ouvi falar bem e, enfim, eu gosto da sinopse, eu gosto do título, eu gosto de ter a ver com livros. Então, assim, se é para ler um romance, que seja algo que eu me agradei, assim, só de ouvir, né? Então eu decidi que eu vou ler Book Lovers. E aí vou parear ele com Assassin's Apprentice, que é o primeiro livro da primeira trilogia do universo louco da Robin Hobb. Inclusive tá pra sair aí, o terceiro, se eu não me engano, dessa trilogia em português. Enfim, eu tenho que me informar melhor sobre isso. Talvez eu leia em português se já tiver. Se não tiver, vou ler em inglês mesmo. Mas eu quero ler a Robin Hobb esse ano, tá no meu projeto, Tem um projeto de Robin Hobb, que eu já tinha comentado. E eu vou começar aí por Assassin's Apprentice junto com Book Lovers. De novo, perceberam, São dois livros ali que tem mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Esse eu acho que não é tão próximo, mas tem ali. E eu acho que eu vou ler Assassin's Apprentice mais rápido, porque é fantasia. E aí eu tô pareando uma fantasia complexa e tal, com um livro mais tranquilo, um romance, que eu não vou me confundir, minha cabeça não vai ficar fadigada. Próximo. Aí eu vou ler mais um dos projetos secretos do Brandon, que é Traces of the Emerald Sea. Eu tenho essa edição aqui, que é que a Vicky me deu, tá? De presente. Tem até uma dedicatória muito linda da minha amiga. E ela é uma edição mais simplesinha, ela não é aquela edição toda bonitona, verde, com os desenhos bonitões, que tem tanto em inglês quanto em português. A trama trouxe idêntica, Inclusive, parabéns à trama. Mas como eu já tenho essa, eu vou ler essa aqui mesmo. Um dia eu pretendo comprar a edição verde lá, de capa dura toda cheia de frufru, pra ficar na estante. Mas por enquanto, vou ler Trace. Opiniões mistas sobre esse livro. É Brandon, então acho que eu vou gostar, mas é bem mais calmo, Bem mais a coisinha ali da aventura, do romance. Não sei, mas vou ler. Vamos ver o que acontece. Eu vou parear Trace com Assassin's Quest, o segundo livro da trilogia da Robin Hobb. Como eu falei, a maioria das séries que eu tô lendo, eu dei uma quebrada nelas, pra não ler direto a série. Mas como Robin Hobb tem muito livro, eu precisei botar em sequência, até porque eu acho que talvez eu vá esquecer algumas coisas, porque se eu ficar deixando passar muito tempo, tá? Então eu vou ler os dela em sequência, já que é tudo no Kindle também, então vai ser em sequência. Depois de Trace, eu tenho um livro da saga do Avatar pra ler, A Ascensão de Kyoshi. Eu ganhei esse livro dos meus pais, tem um tempinho, Já até tem as continuações, dele, mas eu ainda não li e pretendo, eu gosto muito de Avatar, sou muito fã da série. Já revi várias vezes, já revi com amigos para eles poderem ver, porque todo mundo tem que ver Avatar, tá? Se você ainda não viu, você tem que ver. É uma regra, uma lei, o desenho, tá? O desenho lá da Nickelodeon. Então tem os livros, Tem quadrinho, eu tenho aqui o quadrinho do Avatar também, a promessa. Mas eu ainda não li os livros da Kyoshi, pretendo começar, faz parte do meu backlog. Vamos zerar, então vamos ler a Ascensão de Kyoshi. Tô enchendo de livro aqui do lado, eu vou ter que arrumar tudo na estante, que delícia. E aí, vamos parear a Ascensão de Kyoshi com um livro que eu estou muito hypado para ler, porque lá na gringa também estão falando dele, e ele é uma fantasia com casos de mistério, de assassinato, é uma coisa meio Agatha Christie com poderes, sabe? Bom, pelo menos foi assim que descreveram lá fora, então eu tô muito ansioso, que é The Tainted Cup, muito empolgado para esse livro, o hype tá lá no alto, eu espero que eu não caia do cavalo, mas provavelmente também vai ter review em vídeo, tá? Porque, independente de ser bom ou ruim, eu vou ter coisa pra falar. A Ascensão de Kyoshi, livro tranquilinho, leve, Avatar, uma coisa ali mais infanto-juvenil. Tainted Cup é uma coisa mais pesada, mistério, coisa pra pensar. Então, tô pareando aí os dois pra ficar equilibrado. Depois, eu pretendo ler Nexus. Esse eu não tenho aqui ainda, porque ainda vou comprar, mas é o novo livro do Yuval Harari. Alguma coisa assim, Yuval, nosso querido Yuval, que é o autor de Sapiens, Eu tenho Sapiens aqui e o Homo Deus. Eu tenho dois livros dele aqui. Eu só não tenho o 21 lições para o século XXI, Eu não li. Mas o Nexus eu estou muito interessado em ler. Ele vai falar ali de tecnologia, inteligência artificial. Para quem não sabe, ele é um historiador. Isso é uma não ficção, É um livro de opinião e é uma pesquisa histórica e uma opinião, E eu gosto muito dele, acho que ele escreve muito bem, tem umas frases assim icônicas, muitas frases de post-it para você colocar nas legendas do seu Instagram, tá?
Então eu quero muito ler Nexus. Vou comprar com certeza até lá, né? Já tem bastante livro aí no caminho. Então até lá eu consigo comprar Nexus pra ler. E aí eu vou parear Nexus com Royal Assassin, que é o último livro da primeira trilogia da Robin Hood. Eu dei só uma pausa aí, né? Entre o segundo e o terceiro por uma questão de estilos de livros, tá? Porque eu não conseguiria parear Tainted Cup outro, enfim. E aí eu acabei dando essa quebradinha na trilogia da Robin Hood. Aí a gente vai entrar num problema na minha vida, né? Que é o projeto reler Kingkiller Chronicle. Não queria fazer isso agora porque o terceiro livro ainda não saiu. E sabe-se lá quando que essa porcaria vai sair, né? O Patrick está sentando em cima desse livro, ele faz qualquer coisa, menos terminar de escrever esse livro. Não estou aqui, não sou foco artista, eu sei, mas tá complicado. Então, como essa saga ainda não terminou, eu sempre falo isso, o pessoal me pergunta assim, eu quero ler a Crônica do Matador do Rei. Todo mundo fala bem. Você me indica? Eu digo não. Por quê? É ruim? Não, porque é muito bom. Esse é o problema. É muito bom e não tem um final, porque ele não terminou de escrever ainda. Então, eu não ia me importar com isso até escrever o terceiro livro. Mas, no final do ano passado, a minha amiga Vitória me deu essa coisa lindíssima que é O Nome do Vento, edição especial de 10 anos. Detalhe, tá? A edição especial de 10 anos do Nome do Vento já saiu, tem uns 5, né? Tem bastante tempo, mas tudo bem. Esse livro é simplesmente uma obra de arte, não tem como, ele é muito lindo, tem pintura trilateral, tem ilustração, tem guia de fonética das línguas do mundo, né? De Kingkiller. Guia de pronúncia, tem os negócios... Cara, olha isso, cara. Tem as moedas do lugar. Enfim, esse livro aqui é simplesmente uma obra de arte. Eu não podia deixar esse troço parado na minha estante, né? Eu preciso reler. Eu também tô com muita saudade do Quoth e de tudo que acontece e da escrita do Patrick. Então eu decidi que eu vou reler Kingkiller Chronicle. E eu vou começar, obviamente, por O Nome do Vento. Então a gente vai reler O Nome do Vento, junto com ele, no Kindle ou no audiobook, eu vou ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse é o livro que eu tô devendo, porque todo mundo já leu esse livro. Eu tenho essa impressão, né, de que esse livro já foi lido pelo mundo inteiro, menos por mim. Eu nunca li esse livro. Ele é muito famoso e todo mundo fala muito bem. Então, eu vou tentar. Vamos ver se eu curto aí. Espero que sim. Provavelmente também vai ter review, porque livro, hypado, tem que comentar sobre ele. Então, vai estar junto aí com O Nome do Vento. É bom que é uma novidade e uma não novidade junto. Depois eu vou ler rapidinho a Música do Silêncio. Esse também tá separado, igual o Fernão Capelo Gaivota, porque ele é bem pequeno. Então eu devo ler ele bem rápido. Melodia do Silêncio, né? Ou The Slow Regard of the Silent Things. Esse título em inglês é... lindo! Em português é legal também, mas enfim, a tradução não consegue pegar, né? Toda a poesia desse título, na minha opinião, tá? Mas é um livrinho bem pequenininho da Auri, né? Pra quem leu já O Nome do Vento, sabe do que eu estou falando. Muito fofo, muito poético. Eu quero reler pra poder me reconectar com a Auri também. Mas esse é rapidinho, então tá separado. Aí a gente vai entrar no livro novo dele, que eu vou ler porque eu ganhei. Do meu irmão, de consideração, que é The Never Road Between Desires. Essa edição muito bonita também. Esse livro também é muito bonito. Tem ilustrações também, tá vendo, pelo livro todo. Tem essa jacket bonita, capa dura. Ó, por dentro, roxo. Lindo. E aí, esse é o motivo, na verdade, principal, né? Além de eu ter ganhado a edição de 10 anos, para reler Kingkiller. Esse aqui, para quem não sabe, isso aqui, na verdade, é um conto que o Patrick escreveu há muitos anos atrás para uma coletânea de contos editada pelo George Martin, chamada Rose, que é só de ladinos, trapaceiros, etc, né? Personagens que são assim, tá? Que eu tenho, inclusive, está aqui, tá? Não vou tirar para não bagunçar muito da minha estante, que já tá bagunçando pra caramba. Mas eu tenho aqui. Então eu já li isso aqui. Só que é um conto pequeno. E aí o Patrick aumentou esse conto, desenvolveu mais e lançou esse livrinho, tá? Ao invés de lançar o terceiro livro, mas tudo bem. Junto com ele, eu pareei esse livro com Além das Portas Sussurrantes, que é outro livro do T.J. Klune, o autor de A Casa do Marcelinho. E eu tenho vários livros dele aí que eu quero ler, né? Tá na minha lista ali os livros dele. Mas esse Além das Portas Sussurrantes é o que eu escolhi, porque, enfim, não sei, não tem um motivo muito específico. Eu olhei e falei, eu quero ler esse é legal. Eu não quero pegar nenhuma das séries dele também pra ler agora, tá? Então, vai ser esse. Os dois são pequenos. Acredito que o Além das Portas Sussurrantes demore um pouquinho mais pra eu ler, mas tudo bem. Até porque esse eu vou poder ler só em casa, então é menos vezes, né? Depois disso, eu falei que eu tinha feito o cronograma com tudo, né? Que eu precisava ler, mas tá acabando. Depois disso, eu tenho aqui um box do Sherlock Holmes que é muito bonito. Eu adoro esse box.
Ele é todo de capa dura, os livros, né, são coloridinhos assim, né, são muito bonitinhos. E eu já li todos os livros do Sherlock Holmes há muito tempo atrás. Eu era muito fã de Sherlock Holmes. Eu gostava muito de livros de policial. Então eu li Sherlock Holmes, eu li Agatha Christie, eu tinha a coleção toda da Agatha Christie que meu tio me deu. Então eu já conheço essas histórias, mas tem muito tempo também que eu li. Algumas eu já esqueci completamente. E eu tenho essa edição que tem tudo junto aqui, tem até uns contos assim, né, que não eram livros. E aí eu vou ler, então, essa coleção inteira. Então são 4 livros, né, do Sherlock Holmes aqui nessa... Quer dizer, são todos os livros do Sherlock Holmes, são divididos em 4 volumes. Então eu vou reler esses 4 volumes em sequência, tá? E aí eu vou parear esses 4 volumes com os meus livros do projeto da Arif Kuang, que é outra autora aí que eu preciso ler. Todo mundo fala muito bem dela, todo mundo fala que é a minha cara, e eu não li nada dela ainda. Então, ela vai ser o meu parzinho com Sherlock Holmes. Então, para cada volume, eu vou parear no Kindle ou no audiobook com Babel, Guerra da Papoula, República do Dragão, Adeus em Chamas. Então, vou começar por Babel, que é o que eu tenho mais interesse em ler dela. E aí depois a trilogia da Guerra da Papoula em sequência, tá? Essa eu não vou parar no meio, porque eu quero matar isso logo de uma vez. Depois disso, tá terminando o backlog da minha estante, falta só alguns poucos livros e um deles é A Flecha de Fogo. Esse livro aqui, ele é do universo de Tormenta. Quem joga RPG deve conhecer, é um RPG brasileiro, tá? Quem escreve esse livro aqui é o Leonel Caldela, o pessoal aí que acompanha o Jovem Nerd, com certeza conhece ele. Ele é um ótimo mestre, ele é um ótimo escritor, e eu ainda não li esse livro, ele é gigante, tá vendo? Ele é muito grande. Eu comprei há bastante tempo na Bienal e ele até autografou, eu tenho ele autografado, olha que coisa bonita. Enfim, eu ainda não consegui ler, tá? Não consegui parar pra ler ele, então vai ser agora. Como esse livro é gigantesco, eu vou parear ele com alguns livros no Kindle. O primeiro é The Spear Cuts Through Water, que é um livro que também tá sendo bem falado aí na gringa, também ficou bem posicionado lá no Goodreads. E aí eu tô interessado para ler esse livro, né? Tô interessado em ler esse livro. Só que ele é menorzinho, ele é bem curtinho em comparação com aquele negócio gigante. Então logo depois eu vou emendar em Book of Doors, que é o livro das portas, né? Que eu acho que vai ser traduzido em breve agora, vai sair em português. Acho que agora no início do ano, então eu provavelmente já vou ler ele em português, tá? No Kindle, ou no audiobook, o que tiver melhor disponível. Mas se não tiver saído até lá, a versão em português, vai ser Book of Doors em inglês mesmo. Quem não conhece, dá uma olhada, ele também ficou muito bem cotado lá no Goodreads, no Goodreads Awards. Finalizando aqui o que eu já tenho na minha estante, tem esse livro aqui, que é A Noite das Facas, é do projeto Malazan, né? Ele é, pra quem não conhece, Malazan é uma coletânea de histórias, né, de vários autores diferentes, tá? Ele não é um universo de um único autor, são vários autores que escrevem dentro desse universo, bem parecido com o que é a Tormenta no Brasil, tá? Então a gente tem Malazan lá fora, só que pouquíssimos livros de Malazan foram traduzidos para o BR. Esse aqui foi um deles, há muito tempo atrás, eu comprei esse livro há muito tempo. Só que como só tinha saído esse, eu fiquei botando outras coisas em prioridade e não li até hoje. Então na verdade não li nada de Malazan até hoje. E eu vou ler, tá? A Noite das Facas, principalmente porque ele tá na minha estante, eu falei que eu ia zerar minha estante, mas depois, eventualmente, eu pretendo ler outros livros do Império Malazan também. Mas o pessoal fala muito bem desses livros, e esse aqui também é muito bem cotado, então pretendo ler. Vou parear ele com Sunlit Man, que é o nosso último livro aí do Projeto Secreto. Quer dizer, não é o último, né? Tem Frugal Wizard, mas Frugal Wizard não faz parte da Cosmere, eu vou deixar para depois, tá? Então eu vou ler The Sunlit Man, junto com esse no Kindle. Sunlit Man é um livro que eu tô muito empolgado pra ler, porque o Brandon falou que é de um personagem que a gente já conhece, né, na Cosmere. Não me deem spoilers, por favor, não sei quem é, mas espero que seja legal. Eu já vi muita gente falando que o livro em si não é tão bom, mas que como ele tem essa conexão aí com o resto, acaba ficando interessante. Então, eu espero que seja pelo menos isso. Aí, por último, o último parzinho que eu coloquei aqui foi Hyperion com a Impostora. Hyperion eu ainda não tenho, mas eu já vi uma galera que eu acompanho lá de fora falando bem, e tá pra sair, ou saiu o segundo livro já, né, dessa saga aí de Hyperion. E a edição da Darkside, que a Darkside trouxe pra cá, é da Darkside? Eu acho que é. É uma edição muito, muito bonita, de capa dura e tal. Então eu pretendo comprar, e aí vai entrar aqui na minha estante também, né? Já tem até o espacinho dele ali. E aí eu vou ler ele físico e vou parear ele com o último livro da Arif Kuang que tá faltando, que é A Impostora.
tá? Porque são muito diferentes e eu acho que vou levar mais ou menos o mesmo tempo pra ler. A mesma lógica de todos os outros. Esse é o cronograma que eu tenho pra 2025 por enquanto. Como eu falei no outro vídeo também, eu sei que, cara, não necessariamente isso vai ser seguido à risca até o final. Tem muita coisa que vai acontecer, tem livro que vai sair, que vai ser lançado, tem livro que vai ser traduzido, tem o livro novo do Brandon que vai sair provavelmente esse ano ainda, tem o livro, o segundo livro da saga da Hierarchy, né, que é do Will of the Many, que é um livraço que eu amo, que é o meu primeiro revine lá na página. Enfim, então tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho e eu também não planejei pro ano inteiro, né? Se você pegar, tem bastante livro aí nesse cronograma, mas como eu leio bastante, leio relativamente rápido, provavelmente isso aí vai durar até o meio do ano, talvez. Então ainda tem muita coisa aí pela frente. Umas menções honrosas, assim, que eu também quero ler, e talvez encaixe nesse ano, talvez não, né? Eu quero muito ler os livros da Cara Hunter, eu já vi muita gente falar bem, que também é essa coisa de mistério policial, né? É a autora de Sem Saída, Onde Está Daisy Mason, né? Onde Está o que Aconteceu com Daisy Mason, uma coisa assim. Enfim, tem alguns livros dela e eu tenho muito interesse de ler. Também tenho interesse de ler Mentiras que Contamos, que é um livro que tem muita gente falando bem, principalmente aqui no BR. É uma história de vida ali, né? Meio triste, meio drama, mas muito bonito. Eu quero muito ler Recursão, do mesmo autor de Dark Matter, né, de Matéria Escura. Matéria Escura eu gosto, mas tenho ressalvas. Mas já me disseram que Recursão é melhor, então eu quero ler também. Cidade de Bronze, na verdade, toda a saga de Cidade de Bronze. Esse eu até pretendo comprar físico, os livros são bonitos, então talvez eu compre físico. Império do Vampiro, que Jay Kristoff eu nunca li nada dele, mas eu tenho duas amigas que são muito fãs. E principalmente são malucas pelo Império do Vampiro, a Ray principalmente. E ele fala muito também de religião, pega assim essa coisa aí do pensar criticamente, eu gosto. Então, pretendo ler, o terceiro livro tá pra sair também, né? Então vai fechar a saga, ao contrário de alguns outros autores. As Mentiras de Locke Lamorra, eu tenho muita vontade de ler esse livro, eu já quase comprei ele várias vezes, mas atualmente eu devo ler ele no Kindle mesmo. Também tá na minha lista, tá? Malice, toda a saga, né, de Malice, são 4 livros. Não saiu em português ainda, eu tava esperando sair, não saiu, então eu devo ler em inglês, se der tempo. Jade City, Cidade de Jade, muito interessante a premissa, coisa ali das artes marciais e uma fantasia mais urbana, que é uma coisa que eu não consumo muito. Tenho muita vontade de ler, também tá aí uma possibilidade. Six of Crows, pra ver se me faz ter um pouquinho menos de ranço da Leigh Bardugo, porque eu não gosto dela como autora, não nada contra a pessoa, tá? Nem conheço. Mas eu li toda a Grisha Trilogy, né? A trilogia Grisha, Sombriossos e etc. E nossa, são alguns dos piores livros que eu já li na minha vida, desculpa, gente. Mas talvez eu faça a revine deles só pra dar uma sacaneada, porque não gosto. Mas eu vou tentar ler porque já me disseram que a duologia de Six of Crows é muito melhor, é o melhor livro dela, as melhores, né? Enfim. Então vou dar mais uma chance. E Shadow of the Gods, que é também uma saga que eu ouço falar muito bem e também parece que tá vindo pro Brasil, né? Então talvez eu leia traduzido, talvez não, dependendo de quando ele vai entrar aí. Mas pretendo ler também, tá na minha lista. Muito bem, é isso. Esses são todos os livros que eu quero ler em 2025 ou que eu pretendo ler. Bonitinhos, separados em cronograma, em ordem, pareados para eu ler ao mesmo tempo livros físicos e livros digitais. Eu espero que vocês tenham curtido. Me conta aí, tem algum desses livros que vocês estão interessados em ler? Alguma coisa que eu falei aqui deixou você com a pulguinha atrás da orelha para ler esses livros? O que você acha? Você acha que eu vou conseguir seguir esse cronograma até o fim do ano ou até o meio do ano, sei lá? E o que você acha que eu vou achar de alguns desses livros, se você já leu, tá? É isso, galera. Esse é o início de 2025 aqui pro Revine. E eu espero que a gente tenha um ano muito legal, que vocês curtam os vídeos, que vocês acompanhem as reviews. Eu prometo que eu vou trazer reviews com frequência, sempre que eu puder, tá? E que a gente vai discutir e conversar bastante sobre os livros. Eu adoro falar sobre o livro. Isso daqui é a realização de um sonho meu, tá? Tamo junto. Até a próxima. Say the words. Valeu!